aí, meu povo? Em família. Quem é Deus? Essa pergunta atravessa séculos, religiões e consciência. Talvez o erro esteja justamente aqui. É tentar responder quem, como se buscássemos um rosto, uma identidade, um corpo. Toda vez que o ser humano tenta descrever Deus, ele acaba descrevendo a si mesmo. Criamos deuses com nossos traços, nossas emoções, nossos medos e esperanças. O guerreiro, o Deus é a força. Para o sofredor, é o consolo. Para o justo, é a lei. Mas e se Deus não fosse um quem? E se Deus fosse o próprio fato de existir? Desde o início das civilizações, nós projetamos o divino no céu, nas montanhas, nas tempestades, em um local de glória. O animal racional, percebendo a sua finitude, inventou o infinito para suportar o medo de desaparecer. E quando o ser humano se viu pequeno diante da natureza, possa ser que tenha chamado de criação. E se há criação, consequentemente deve haver o Criador. Mas talvez o que chamamos de Deus seja apenas o nome poético da própria ordem das coisas. Spinoza já dizia que Deus é a natureza, e não um ser acima do mundo, mas o próprio mundo sendo o que é. E se Deus está em tudo, então não há um quem, há apenas um ser. O universo não é observado por Deus, ele é o olhar de Deus sobre si mesmo. Cada consciência é uma lente pela qual o infinito se percebe em fragmentos. Nesse sentido, Deus não é um criador do homem. O homem é apenas a maneira de que o próprio Deus encontrou de se auto-perceber. Perguntar quem é Deus é o mesmo que perguntar quem é o universo. E essa resposta pode ser simples e desconcertante. Podemos imaginar que Deus é o ser sendo apenas isso. Mas e se mudássemos a pergunta para o que é Deus, ao invés de quem é Deus? Talvez encontremos algo mais profundo. Deus é o nome que damos à condição fundamental da existência. Pode ser algo que una a matéria, a mente e o sentido. Não é um ser entre outro, mas o princípio pelo qual tudo é possível. Mas chamar isso de Deus é apenas um gesto, uma expressão de linguagem. Se o divino está em tudo, incluí-lo em nossas teorias é redundante. Não se explica a luz dizendo que há claridade em tudo. Ela já é um meio pelo qual vemos. E assim também é Deus, presente demais para ser objeto e essencial demais para seu conceito. A ciência busca no mundo físico o observável, o mensurável e o previsível. A religião lida com o imaginativo ou o lúdico, o simbólico, o transcendente. Já a psicologia mergulha no invisível da mente. Ela é como se fosse a ponte entre o que existe e o que é percebido. A palavra psique significa alma, e a palavra logia significa estudo. E a psicologia nada mais é do que o estudo da alma, ou como conhecemos atualmente, o estudo da mente, que é diferente de corpo, que é diferente de consciência. Mas voltando ao assunto, Sócrates dizia: conhecer-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Talvez o que ele quisesse dizer é: Deus começa onde o eu termina. Quando a consciência se amplia a ponto de dissolver o eu, o que resta é a pura existência. Deus então não é uma entidade fora de nós, mas é a experiência de estar vivo e consciente. A essência é o que faz algo ser o que é.
E a potência é a capacidade de transformar o mundo. Não só o mundo, mas transformar algo simples, algo para algo grandioso. É como se uma árvore fosse a essência e uma cadeira de madeira ou uma mesa de madeira fosse a potência, algo que possa ser transformado a partir de um objeto ou um sujeito. E se Deus é essência e potência juntos, então tudo que existe é a expressão dele. E mesmo o inerte, como uma rocha, manifesta sua potência, como aquelas pedras de Stonehenge. Elas são imóveis por milhares de anos, são silenciosas, mas carregam um sentido humano naquela escultura. Deus não é o escultor que molda o universo. É a própria possibilidade da escultura existir. Mas aí tem aquela pergunta: se Deus está em tudo, está também no mal? Sim, porque o mal é apenas um resultado da liberdade da ação humana, ou do humano em ação. Porque o sofrimento, a destruição, a injustiça são fenômenos criados por mentes que tentam externalizar o que sentem. Podemos pensar que o mal não é a ausência de Deus, é o excesso do fator humano, a falta de consciência nesse ambiente. E a ética, então, nasce da sociedade que reage a esse desequilíbrio, tentando corrigir o que o indivíduo isolado distorceu. E na psicologia, o existencialismo nos convida a olhar para o presente, não para o passado e nem para o além. Ele diz que o sentido não é dado, é criado. Se há algo no divino em nós, é a capacidade de atribuir sentido à nossa própria existência. O Jean-Paul Sartre dizia que a existência precede a essência. O que ele quis dizer com isso? Que o ser humano primeiro nasce, para depois ele decidir ser o que quer da vida, através das experiências, das culturas. A gente vai se moldando para trazer a nossa essência, para trazer a nossa potência à tona. Já a psicanálise, ela foca mais no inconsciente e no passado, do que a nossa infância está proporcionando nos dias atuais. E o behaviorismo estuda o comportamento, como o nosso corpo reage e como podemos moldar nossos costumes, as nossas manias, para mudar algum comportamento, algum vício. Eu tô resumindo bastante aqui, pessoal. É mais complexo que isso, tá? E o existencialismo, como eu havia dito, ele estuda o agora. É onde o ser humano se faz criador de si mesmo. Nessa visão, conhecer a si mesmo é o mesmo que tocar o divino. Pois, se Deus é tudo, então se auto-reconhecer é uma forma de orar. Cada ato de consciência é um milagre íntimo do universo de reconhecer, de se reconhecer. Talvez devêssemos parar de procurar Deus nas alturas e começar a percebê-los nos detalhes. Eu vejo o pessoal postando o vídeo do pôr do sol e falando assim: ah, obra de Deus. Faz aquela filmagem do meio do mato, obra do divino. É mais ou menos nesse ponto de detalhamento que eu tô tentando falar. Deus não é um personagem da história, mas é a própria história em movimento. Ele pode ser o verbo e ele pode ser o ato de ser. Então pensa nisso, ó. Deus é o nome poético da existência quando ela se reconhece como mistério. Então, se eu não sei explicar algo sobre a existência, que ainda é um mistério, que é uma incógnita, possivelmente eu vou chamar isso de Deus. E Deus também pode ser a soma de todas as potências, inclusive a de compreendê-las ou a de negá-las. Se você pensa que tudo é vontade de Deus, essa frase se encaixa muito bem nessa ideia. Deus pode ser a realidade tornada consciência de si. E talvez lá no fundo, e com os conhecimentos que a gente tem hoje em dia, a pergunta nunca foi o que é Deus ou quem é Deus, mas sim... E é isso aí, meu povo. Eu espero ter contribuído aí com alguns pensamentos reflexivos e até a próxima.